Quase nunca subo aqui, quando subo, sou recebido com esse desânimo. Vou pedir para não vir mais. Graça e paz, amada igreja, boa noite. Quantos estão felizes de estarem na casa do Senhor? O maior motivo de estarmos felizes aqui é porque o Senhor está aqui, amém? E é uma alegria muito grande para mim estar podendo trazer a palavra, é uma honra estar podendo trazer a palavra e ministrar a igreja com aquilo que o Senhor já ministrou no meu coração, e eu creio que Ele quer falar conosco nesta noite. Então, para isso, mesmo assentados, eu gostaria de pedir para que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Tiago, capítulo 1. Nós vamos ler os versículos 22 em diante, até o 25. Tiago 1. E eu já peço para que, por favor, vocês marquem o texto de Tiago, porque nós vamos voltar algumas vezes nele, e nós vamos abrir alguns versículos nessa noite. Então, hoje, aquela folhinha que está colada na Bíblia por falta de leitura, hoje ela vai descolar. Estou brincando. Quando eu era recém-convertido, na verdade, quando eu me converti, e eu ganhei minha primeira Bíblia, durante os cultos eu ficava folheando ela, descolando, porque eu tinha medo que alguém pegasse a Bíblia e achasse que eu não lia a Bíblia porque tinha algumas folhas coladas. Só uma curiosidade. Então hoje nós vamos ler bastante a Bíblia, amém? Tiago 1, versículo 22. Está escrito assim a palavra do Senhor. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Até aqui. Vamos orar pela palavra. Senhor Jesus, eu te agradeço, ó Pai. A sua palavra está aberta, e eu te agradeço porque o Senhor nos dá a oportunidade de tê-la, de lermos, ouvirmos, e ouvir o Senhor falar conosco. Eu quero pedir para que nesta noite o Senhor esteja usando a minha vida como um canal, que eu esteja diminuindo, que o Senhor cresça, e que teu Espírito Santo se mova neste lugar, ó Pai, tocando as nossas vidas naquilo que precisa ser tocado, para que nós possamos sair daqui diferentes da forma como entramos. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Bom, essa epístola de Tiago, a carta de Tiago, ela foi escrita a todos os cristãos da sua época. Mas como tudo na Bíblia, muitas das coisas ainda servem para nós nos dias de hoje. E essa carta, Tiago escreveu para falar e tratar sobre alguns costumes da vida cristã, mas principalmente sobre o crer e o agir. E eu não sei quantos estavam aqui domingo passado, domingo de noite, o apóstolo Edson comentou um pouquinho do que eu vou falar agora, mas a Bíblia, ela tem 500 anos. Espero que todos vocês tinham isso na cabeça, dos que estavam aqui. E na Bíblia, há 66 livros. Dentro desses 66 livros, há mais de 1.100 capítulos. Para ser mais exato, 1.189 capítulos. E são inúmeras histórias, inúmeros ensinamentos e mandamentos do Senhor. Como, por exemplo, a história de Abraão, da qual nós podemos tirar alguns ensinamentos. O maior deles, o ensinamento de fé. Afinal, Abraão é considerado o pai da fé. Nós temos parábolas que o nosso próprio Senhor Jesus deixou como ensinamento. Como a parábola das 10 virgens, que nos ensina a estarmos a todo tempo vigilantes,
a todo tempo preparados para a volta do Senhor Jesus, para a volta do noivo. E nós temos os mandamentos, como o mandamento de amar ao nosso próximo como a nós mesmos. E eu estava orando a respeito dessas inúmeras histórias, ensinamentos, mandamentos, orando e meditando na palavra que eu iria trazer nesta noite. E o Senhor falou algo ao meu coração, que é que todo cristão, ele deve viver à sombra da Bíblia, porque nela nós encontramos o poder que é capaz de iluminar toda e qualquer escuridão neste mundo. Todo cristão deve viver à sombra da Bíblia, ou seja, debaixo da Bíblia, de acordo com a Bíblia. E é por isso que nesta noite eu gostaria de dizer para vocês, pratique a palavra. E eu não vou trazer o como praticar a palavra, porque isso nós vamos aprender nos encontros de sabedoria que o Diego disse aqui, nas primeiras segundas-feiras do mês. Mas eu quero trazer nesta noite 3 motivos pelos quais nós devemos praticar a palavra. E o primeiro motivo é porque quando apenas ouvimos, nós estamos nos enganando. Vou ler o comecinho do versículo, o comecinho de Tiago, versículo 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Eu não sei quantos já ouviram aquela expressão de mãe. Come alguma coisinha para enganar o estômago. Eu não sei quantos já passaram por situações parecidas. Mas quando você é criança e passa a tarde inteira brincando na rua, na verdade não quando né? Porque hoje as crianças de hoje em dia, elas não brincam mais na rua, elas só ficam dentro de casa, no videogame e no celular. Mas então quando nós éramos crianças e brincávamos a tarde inteira na rua, jogando bola, arrancando tampa do dedão, jogando bets, Terceira Guerra Mundial com aquelas mamonas, cada bulingada na cabeça, a gente chegava em casa mortos de fome e perguntava, mãe, a janta já está pronta? Aí a mãe respondia, já, vai comendo alguma coisinha aí para enganar o estômago. Pronto. A mãe falou isso, quer dizer o quê? Que ela nem escolheu a cebola que ela vai picar para começar a janta. Mas o que eu quero dizer com isso? Nós precisamos tomar cuidado para que algo semelhante a isso não aconteça na igreja, não aconteça nas nossas vidas. Vir à igreja, se alimentar da palavra e depois não praticá-la. Porque o apenas se alimentar da palavra não vai nos saciar. Para estarmos saciados por completo, nós precisamos nos alimentar, precisamos ouvir e praticar. Caso contrário, nós estaremos apenas nos enganando. Nós não estaremos enganando Deus, não estaremos enganando o mundo espiritual, não estaremos enganando nem mesmo as pessoas. Quantas vezes nós vemos pessoas que se dizem convertidas, mas que quando você olha para a vida dela, você logo imagina, lá, quer enganar quem? Diz que é convertida, vai à igreja, tudo bem, toda semana está na igreja, mas você olha os costumes dela, está totalmente fora dos padrões da Bíblia, totalmente fora dos costumes cristãos. Continua roubando, continua adulterando, continua fazendo diversas coisas que a Bíblia nos ensina a não fazer e não faz aquilo que a Bíblia nos manda e nos ensina a fazer. E a Bíblia nos mostra em Filipenses 2,15, abram lá por favor, a sermos irrepreensíveis. Abra que nós vamos ler. Filipenses 2,15. Todos acharam? Diz assim: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Eu vou ler o 16 também. Preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me gloriei de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente.
Se nós viermos à igreja e ouvirmos a palavra e não a praticarmos os costumes que nós aprendemos desde que nascemos, nós não estaremos sendo pessoas irrepreensíveis, porque os costumes que nós aprendemos estão fora daquilo que a Bíblia nos ensina. Nós não estaremos sendo filhos inculpáveis, nós não estaremos preservando a palavra, como diz no versículo 17. E às vezes, a pessoa entra num engano tão grande, achando que vir na igreja e apenas ouvir da palavra é o suficiente, que ela acha que ela pode ter e desfrutar daquilo que as pessoas que vêm à igreja e praticam têm e desfrutam. Mas isso é um engano, e é um engano somente nosso, quando nós apenas ouvimos e não praticamos. Abra, por favor, no Salmos 139. Em Salmos 139, nós vamos ler o versículo 1, 2 e o 3. Estou vendo a gente descolando a folha aí. Estou brincando. Não tinha visto, mas uma pessoa ali se entregou. Estou brincando, não vi ninguém. Salmo 139 diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. E em Jeremias 17:10, complementando o que está escrito aqui, também diz que o Senhor esquadrinha o nosso coração. E amados, vocês acham que é possível enganar a um Deus, ao nosso Deus, como ele é descrito aqui? Ele penetra os nossos pensamentos, ele nos sonda. Então, quando nós apenas ouvimos a palavra e não praticamos, nós estamos somente nos enganando. Deus não está sendo enganado nessa situação. O mundo espiritual não está sendo enganado nessa situação. E é por isso que algumas vezes pessoas passam por algumas situações que elas começam a questionar a Deus. Deus, mas por que isso está acontecendo comigo? Eu vou à igreja, eu ouço a tua palavra, eu tenho comunhão contigo. Mas aí você começa a analisar a vida desta pessoa e você vê que, na verdade, não é isso. Ela apenas vem à igreja e ouve, mas ela não pratica. Fora da igreja, onde ela estiver, ela não pratica a palavra. Então ela está no engano, achando que está tudo bem, mas não está. Ela só está se enganando. E um parêntese, isso não quer dizer que não pode acontecer coisas na minha vida, mesmo eu praticando a palavra, amém? Porque nós temos um Deus que Ele é onipresente, onisciente, onipotente. Ele tem o controle de todas as coisas. Ele tem um propósito em todas as coisas. Ele nos prova. Ele nos tem um ensinamento em algumas situações. Então não é porque eu pratico a palavra que nada vai me acontecer. Isso não é verdade, não é isso que eu estou dizendo. Amém? Mas nós devemos praticar a palavra, porque quando nós ouvimos, e apenas ouvimos, nós estamos nos enganando. Então pratique a palavra, pois outro motivo, e o segundo motivo pelo qual nós devemos praticar a palavra, é porque não somos homens naturais. Voltem, por favor, em Tiago 1. Versículo 23 e 24. Está escrito assim: Porque, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Aqui está claramente falando do homem natural, e eu gostaria de ver com vocês quais são as características do homem natural. Então, abram, por favor, em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. 1 Coríntios 2, versículo 14.
Nós não somos homens naturais. Quais são as características do homem natural? Vamos ler. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Agora eu pergunto para vocês: vocês rejeitam as coisas do Espírito de Deus? Vocês acham que são loucura? Não conseguem discerni-la? Não para todas as respostas, né? Espero que sim. Ninguém balançou a cabeça, então acredito que todo mundo tenha respondido não aí no seu coração. E sabe por quê? Porque nós não somos homens naturais. Não sei quantos se lembram da conversa entre Jesus e Nicodemos. Vamos abrir em João 3, para eu mostrar, para nós vermos algo em relação a isso. João 3, versículo 1. Eu vou ler até o 10. É Bíblia para lá, Bíblia para cá. Falei que íamos abrir bastante. Porque se nós devemos praticar a palavra, nós temos que conhecer a palavra. Amém? João 3, versículo 1. Diz assim: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Olha aqui o homem natural. Ele não está entendendo as coisas do Espírito. E Jesus respondeu: em verdade te digo, que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus. E Jesus responde: tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? O homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito, porque elas se discernem através do Espírito. O homem natural é aquele que não nasceu de novo, é aquele que não morreu para a vida. Então pratique a palavra, porque se não praticarmos, nós iremos nos assemelhar ao homem natural, aquele que não discerne as coisas do Espírito, aquele que vem à igreja, mas não compreende a palavra. Nós não somos homens naturais. O homem natural, ele não tem a Cristo, ele anda sem direção. E por não ter a Cristo, ele não compreende a palavra e não sabe o poder que há nela. Então nós não podemos ser homens naturais. Aliás, nós não podemos apenas ouvir a palavra, para que nós não venhamos a nos assemelharmos ao homem natural. Amém? Nós temos a Cristo, e por isso nós podemos viver a plenitude de tudo aquilo que a palavra nos proporciona, tudo aquilo que Deus nos proporciona. Amém? Se nós não somos homens naturais, quem nós somos? Nós somos e nós fomos feitos filhos de Deus. Nós estamos em Cristo e nós somos nova criatura. Não precisam abrir, mas coloca por favor no telão, 2 Coríntios 5,17. Eu vou ler aqui no telão. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram nova. Nós estamos em Cristo. Nós já estivemos na condição do homem natural. Antes, nós rejeitávamos as coisas de Deus, rejeitávamos as coisas do Espírito. Hoje nós a buscamos. Antes, nós achávamos loucura
agora achamos sabedoria. Antes nós não conseguíamos discernir, hoje nós discernimos e compreendemos a palavra. Antes nós não praticávamos a palavra, mas hoje nós praticamos, ou pelo menos deveríamos. Amém? Então pratique a palavra, porque o último motivo pelo qual nós devemos praticar a palavra é porque seremos bem-aventurados em tudo o que fizermos. Isso está em Tiago, se você puder, volta, por favor. Tiago, capítulo 1, versículo 25. Está escrito: mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Bem-aventurado significa feliz. Ou seja, seremos felizes em tudo o que fizermos, seremos felizes no que realizarmos. O que é que você tem feito? Você tem sido feliz nisso? No seu trabalho, no seu casamento, nos seus estudos, no seu namoro? Você tem sido feliz? Ou o que você tem buscado fazer? Arrumar um emprego, começar a trabalhar, trocar de emprego, constituir uma família, trocar de casa, comprar um carro. O que é que você quer fazer? Você quer ser feliz nisso? Então, pratique a palavra. Talvez alguns possam pensar: mas eu já sou bem-aventurado em tudo o que faço, já sou bem-aventurado naquilo que eu tenho, já sou feliz com tudo que eu tenho. E eu nem preciso ter o trabalho de praticar a palavra. Para mim é o suficiente vir à igreja, ouvir da palavra, ter o meu momento de comunhão, ter o meu momento de louvor. Para mim isso já é suficiente, isso já me faz ser bem-aventurado. Mas lembre-se que o primeiro motivo pelo qual nós devemos praticar a palavra é porque quando nós apenas ouvimos, é porque nós estamos nos enganando. Então isso, achar que você já é bem-aventurado, mesmo sem praticar a palavra, é um engano. Você está apenas se enganando. E de uma hora para outra, essa felicidade acaba. Essa felicidade se torna tristeza. E a Bíblia, ela foi escrita através de inspiração, revelação e iluminação. Aqui foi Tiago quem escreveu. Mas se está escrito, é porque Deus quis que estivesse. Ele tinha um propósito para que isso estivesse escrito aqui. Então, se ele diz que nós seremos bem-aventurados no que realizarmos, bem-aventurados em tudo que fizermos, é porque vai ser assim. Abra, por favor, em Salmo 145. Salmo 145, versículo 13. O reino de Deus é o de todos os séculos, e o teu reino é o de todos os séculos, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras, e santo em todas as suas obras. Rapidinho, por favor, abram em Números 23, 19, para eu complementar esse versículo. Eu não, né? A própria Bíblia. Números 23, 19. O diácono Diego mencionou esse versículo aqui. Números 23, 19, diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo ele falado, não o cumprirá? O Senhor é fiel em suas palavras. Ele não é homem para que minta. Se ele promete, ele cumpre. Se ele fala, ele cumpre. Você será bem-aventurado em tudo o que fizer se você praticar a palavra. Querem ver uma coisa? Mais uma vez vamos abrir um versículo.
Abra, por favor, em Jeremias 29, 11. Próxima vez que eu for pregar, todo mundo vai trazer o celular, só para abrir mais fácil os versículos. Jeremias 29, 11. Diz assim. Tem bastante folha virando, vou esperar um pouquinho. Diz assim: Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Essa palavra pensamentos, no original, ela pode ser traduzida por planos. Então, o Senhor, Ele tem planos de paz para nós. Ele tem plano para nos dar aquilo que nós desejamos. Entendem a semelhança? Ou seja, nós seremos bem-aventurados naquilo que nós nos propusermos a fazer, porque esse é o plano de Deus. O plano de Deus é nos dar aquilo que nós desejamos. E qual é a nossa única participação nesse plano? Não estragar o plano de Deus. Não. Também, muitas vezes nós estragamos o plano de Deus. Mas a nossa única participação é praticarmos a palavra. Está escrito aqui: mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, tal. Não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Precisamos ser operosos praticantes da palavra. Deus tinha um plano para Noé. Noé era um homem justo, íntegro, que andava com Deus. E Deus passou as diretrizes desse plano para Noé. Noé ouviu e cumpriu. Noé praticou aquilo que Deus lhe havia ordenado. E Noé foi bem-aventurado? Nós conhecemos a história. Noé foi bem-aventurado. E Noé não tinha a Bíblia para ler e ver tudo aquilo que Deus quer que nós façamos ou que nós sejamos. Era a Bíblia via áudio, né? Era ali, boca a ouvido. Hoje Deus também fala conosco. Deus nunca deixou de falar conosco. Mas nós temos essa facilidade. Nós temos a Bíblia, que é a inspiração, revelação e iluminação de Deus, através dos homens que a escreveram. Nós podemos ler e vermos tudo aquilo que o Senhor tem para a gente, tudo aquilo que Ele quer que nós façamos e sejamos. Então, nós devemos praticá-la, nós devemos andar debaixo da Bíblia, nós devemos andar à sombra da Bíblia, precisamos meditar nela de dia e de noite, e nós seremos bem-aventurados, como diz também em Salmos 1, versículo 1 e 2, nós precisamos praticá-la, amém? E essa é a mensagem que eu tinha para nós nessa noite, e eu espero que ela fique guardada no seu coração, porque lembre-se, esse é o ano da pedra das nossas coroas. Então pratique a palavra, leve a palavra aonde você for, seja através da sua boca, seja através das suas atitudes, seja como for, leve a palavra, pratique a palavra, porque através dela, pessoas conhecerão Jesus, e através de Jesus, pessoas alcançarão a salvação. Esse é o ano das pedras da nossa coroa. E sabem, um breve testemunho. Por onde eu passei, enquanto eu não trabalhava aqui na secretaria, nos 3 empregos por onde eu passei, eu sempre me esforcei ao máximo para praticar a palavra. E eu posso te dizer que na maioria das vezes, eu não precisei citar um versículo. Eu não precisei ler uma palavra que estava na Bíblia. Eu apenas praticava a palavra, vivendo da palavra. Quando surgiam algumas situações, eu buscava agir conforme aquilo que a Bíblia me ensina a agir. E eu tenho certeza que sementes foram lançadas. Algumas dessas pessoas já vieram na igreja, não aceitaram Jesus. Mas eu tenho certeza que a semente foi lançada. E a minha parte eu fiz. Eu pratiquei a palavra.
e eu pratico a palavra. Então pratique a palavra, porque quando apenas ouvimos, estamos nos enganando. Pratique a palavra. Pratique a palavra em todo o tempo. Pratique a palavra, porque nós não somos homens naturais. Pratique a palavra, porque seremos bem-aventurados em tudo o que fizermos. Amém? Gostaria de pedir para que vocês fechassem a Bíblia, fechassem os olhos. E antes de termos um momento de oração como igreja, eu gostaria de dar a oportunidade para você que está aqui pela primeira, segunda, terceira vez, ou que já vem vindo há algum tempo na igreja, mas que talvez esteja na condição do homem natural, que tem ouvido a palavra, mas não tem tido total entendimento, que ainda não nasceu de novo, que ainda não entregou a sua vida para Jesus. Tem alguém aqui que quer entregar a sua vida para Jesus? Que nunca fez uma oração entregando a vida para Jesus? Levante a sua mão, se você quiser entregar a sua vida para Jesus. Assim como nós que aqui estamos, nós fizemos. Assim como eu fiz há 11 anos atrás. Tem alguém que quer entregar a vida para Jesus? Amém. Se você puder, eu gostaria que você ficasse de pé, por favor. Apenas se você puder, fique de pé. Não, somente a pessoa que levantou a mão, desculpa. E eu gostaria de pedir para que vocês repetissem essa oração que eu vou fazer. Essa oração não é minha, essa oração é de vocês. É o momento de vocês com aquele que determinou que tudo o que aqui estivesse escrito, está escrito. O nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus Todo-Poderoso. Então, por favor, repitam essa oração comigo. Toda a igreja pode repetir. Senhor Jesus, eu te agradeço, porque hoje eu tenho a oportunidade de ouvir da tua palavra e entender tudo aquilo que o Senhor fez por mim. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor morreu em meu lugar para que eu tivesse vida. O Senhor morreu para que os meus pecados pudessem ser perdoados. E eu te agradeço, ó Deus. Eu creio que somente através do Senhor eu posso ter acesso ao Pai. Eu creio que somente através do Senhor eu posso ter acesso aos céus. Então eu declaro diante de toda a igreja, diante de todos os céus, que eu o aceito, ó Pai, como meu único e suficiente Salvador. As coisas velhas já passaram, e eis que hoje tudo se faz novo. Eu te agradeço e mais uma vez declaro: o Senhor é o Salvador e o Deus da minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Podem aplaudir o Senhor Jesus. Há uma grande festa no céu por essa decisão que vocês tomaram nessa noite. E eu quero pedir para que, depois do culto, você procure Odracil. Fique de pé, Odracil, por favor. Vocês duas procurem o Odracil. E ele vai entregar uma Bíblia e um folhetinho dessa decisão que vocês tomaram, como um presente nosso de igreja e um agradecimento por vocês
poderem fazer parte da nossa família de Jesus Cristo. Amém? E agora eu convido toda a igreja a ficar de pé. Nós vamos ter um momento de oração nosso. Feche os seus olhos, abra suas mãos, se coloque diante de Deus. Eu gostaria, por favor, que os pastores, os presbíteros, diáconos, pudessem estar vindo à frente para orar por aqueles que precisarem. Se coloque diante de Deus. Analise a sua vida. O Espírito Santo está tocando e tocou meu coração para que eu tivesse dirigindo 2 momentos de oração. E o primeiro momento da oração, eu gostaria de orar por você, que por algum motivo, nessa caminhada, nessa trajetória com Jesus, foi deixando de lado a sua prática da palavra, que por algum motivo foi de uma forma desleixada, deixando de praticar a palavra. Você não precisa ter vergonha disso, porque isso é muito comum. Nós precisamos tomar muito cuidado para que no decorrer da nossa caminhada cristã nós não venhamos deixar coisas que nós não podemos deixar para trás. Você não precisa se envergonhar disso. Então analise sua vida, e se você precisa de oração nesse sentido, se você precisa pedir perdão para Deus por ter deixado de praticar a palavra, por ter caído numa religiosidade de apenas vir à igreja, de ouvir, mas lá fora viver uma vida totalmente diferente da vida que você vive aqui, ou alguns aspectos apenas que você tem se entristecido, vem aqui na frente, que nós vamos orar por você. Se você está nessa situação, vem até aqui na frente, que nós, pastores, presbíteros, diáconos, nós vamos orar por você. Senhor, nós queremos te pedir perdão, ó Pai, porque no nosso início de caminhada contigo, era muito fácil querer falar do seu amor, era muito fácil praticarmos tudo aquilo que está escrito aqui na Bíblia. Era muito fácil, porque nós estávamos vivendo o nosso primeiro amor. E nós te pedimos perdão, porque o tempo foi passando e nós fomos deixando de lado a nossa prática da palavra. Nesta noite nós queremos, ó Pai, que o Senhor derrame forças sobre nós, que a Tua unção venha sobre as nossas vidas, para que nós possamos, onde quer que formos, temos autoridade para falar do Seu amor, autoridade para viver do Seu amor, e que as pessoas possam ver em nossas vidas aquilo que elas não veem em todos que estão no mundo, porque nós somos diferentes, nós fomos feitos filhos de Deus, nós estamos em Cristo, nós não somos homens naturais. Então nos ajude, ó Pai, a viver como pessoas que estão em Cristo. Nos ajude a viver conforme a Tua vontade, nos molde conforme a Tua palavra. Se for preciso, nos quebre, Pai, e nos faz de novo. Nos molde conforme a Tua palavra, conforme o Teu querer. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. E eu também queria orar por você que tem praticado a palavra, ou que tem tido dificuldade de praticar a palavra,
porque sente que no mundo espiritual algo tem tentado te paralisar. Porque o mundo espiritual é real. E quando nós apenas ouvimos e não praticamos, nós não conseguimos enganar o mundo espiritual. Nós não estamos enganando o mundo espiritual. Então, se você sente que algo tem te impedido de praticar a palavra, para que você não leve a salvação à sua família, para que você não leve a salvação aos seus colegas de trabalho, eu queria pedir para que você viesse aqui na frente, para que pudéssemos orar por você e quebrar isso na sua vida, para que você tenha liberdade, assim como eu já orei, para que você tenha autoridade para praticar da palavra, para fazer aquilo que o Senhor quer que você faça, aonde você estiver. O inimigo, ele não pode te paralisar. O inimigo, ele não vai te paralisar, porque o nosso Deus é maior. E o amor do nosso Deus, ele transborda. Então que nesta noite, o amor dele possa estar enchendo o seu coração e sendo transbordante, para que dessa forma seja uma maneira de você praticar a palavra, transbordando do amor de Jesus que está sobre o seu coração, sobre a sua vida. O inimigo, ele vai fazer de tudo para quando você estiver reunido com seus familiares, ou para quando você estiver com alguns amigos do trabalho, ele vai fazer de tudo para que você não viva da palavra, mas pelo contrário, para que você experimente daquilo que o mundo tem para você. Mas eu declaro que em nome de Jesus, o inimigo não exercerá força sobre você diante disso. Você resistirá a essas situações, as situações difíceis. Você resistirá e você conseguirá agir conforme aquilo que o Senhor quer que você age. Você vai agir conforme a Bíblia. Que em nome de Jesus nesta noite você possa ser enchido de sabedoria, que você seja cheio de sabedoria, para que em todo tempo você tenha uma saída conforme a Bíblia, para que em todo tempo você possa, no mundo espiritual, guerrear e não ser atingida com aquilo com que o mundo quer que você seja atingido, para que você não seja influenciado com aquilo que o mundo quer te influenciar, que você seja blindado pelo poder do Espírito Santo, que de você flua rios de água viva, que pessoas possam beber da sua fonte, que é Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.
Amém. Senhor Jesus, eu te agradeço, ó Pai, por esta noite. Eu te agradeço por tudo que o Senhor fez entre nós. Te agradeço por aquilo que o Senhor falou ao nosso coração. Eu tenho certeza que de alguma forma isso tocou nos nossos corações. E nós sairemos daqui diferentes de como nós entramos. Porque assim acontece quando estamos em Tua presença. Quando há a Tua manifestação, não há como permanecemos iguais. Algo em nós muda. E eu creio que isso aconteceu nesta noite, ó Pai. E eu quero pedir, Deus, para que o Senhor continue fazendo isso em nossos corações. Que em todos os dias da nossa vida, o Senhor venha estar nos fazendo atentos a respeito da Sua palavra. Que nós possamos em todos os momentos agirmos conforme aquilo que nós cremos. É o que eu te peço em nome de Jesus. Deus, te agradecemos por esta noite. E eu peço para que em nome de Jesus, ó Pai, o Senhor possa estar nos levando agora para as nossas casas em segurança. Que em nome de Jesus nós possamos ver a mudança em nossas vidas lá fora. E que nós possamos ver a mudança também aonde nós estivermos. Que as pessoas em nossa volta possam ouvir da palavra, até mesmo se não falarmos dela, mas que elas possam sentir e que de alguma forma, ó Pai, isso possa levá-las até a Ti e possa levá-las até a salvação. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Se você precisa de oração,